Bom dia a todos. Eu salvo a Igreja na graça, na paz, na misericórdia do nosso Senhor Jesus Cristo. Aqui estamos nós novamente, talvez a última vez nesse formato. Nós não sabemos, o coração do homem planeja, mas Deus dirige os passos. A semana retrasada saiu esse decreto, que é da Prefeitura de Barretos, e no artigo 15 ela permite que nós possamos realizar os cultos com algumas restrições. Eu esperei 2 fins de semana, o passado e esse fim de semana, e vamos retornar a semana que vem, dia 6/9. E eu vou estar lendo para os irmãos o artigo 15, para que os irmãos já fiquem inteirados de como vai ser. Os estabelecimentos religiosos têm permissões para atividades de acordo com o Decreto Federal número 10292, de 25 de março de 2020, desde que adotada as recomendações inerentes à segurança e prevenção de contágio sendo obrigatórias. Agora vem a obrigatoriedade. A limitação de 30% da capacidade do templo, no nosso caso de talvez 25 pessoas ali no máximo. Porque o B, a distância mínima de 2 metros, vamos ter que medir lá quantos que cabem. C, a proibição de entrada de crianças menores de 12 anos de idade. Isso é um problema para nós, porque a nossa igreja, Deus nos abençoou de uma forma nessa área de ter muitas crianças, muitas mamães, então alguém vai ter que ficar com essas crianças. Talvez reveza, pai, mãe, vamos ter que ver isso. A utilização de máscara, nós já sabemos. A utilização de álcool gel, mantendo na entrada e na saída, nós já temos isso antes da pandemia. A presença de um colaborador na entrada para aferição da temperatura. Eu tenho termômetro, eu vou levar. A presença de um responsável para manter a organização na fila, quando houver, mantendo distância de 2 metros, não é o nosso caso. A orientação por meio digital, banners no local do culto, eu vou fazer aqui, vou imprimir e colocar lá. Não ter nenhum tipo de contato físico durante o culto, como abraço, cumprimento, aperto de mão, etc. E não ter nenhuma atividade pós-culto, como cantina e outros. Nós somos uma igreja de uma comunhão altíssima, gostamos de abraço, aperto de mão, de ficarmos conversando antes e depois do culto. E isso vai ter que ser evitado. Acabou o culto, bora para casa. Agora, qual vai ser os moldes, né? Vamos pensar nos moldes. O que eu tenho em mente, mas isso não é definitivo, vamos nos adequar de acordo com o que vai aparecer nos desafios. Eu vou fazer online, a EBD, o horário talvez vai ser um pouco mais tarde, porque eu vou dar tempo para o pessoal chegar, e eu vou transmitir a mensagem. Essa mensagem vai ser transmitida no Facebook, não tem como eu transmitir no YouTube. Nós não temos mais de 1000 assinaturas. O YouTube me permite subir vídeo e não fazer online, ao vivo. Então nós vamos transmitir no grupo da igreja e você pode assistir lá tranquilo. No grupo, no Facebook. Não deu para assistir? Eu não vou deixar gravado a live, mas eu vou disponibilizar um vídeo pós-culto, que eu vou deixar a câmera filmando e gravando, para que esse vídeo depois eu possa subir no YouTube mais tarde. Mas não conte com isso, isso é um plano B. A ideia é você assistir as lives. Se você puder assistir as lives, melhor. Se você não puder, depois você vai ter mais tarde esse recurso para que nós possamos ter as mensagens lá no YouTube e também no Facebook. Esse é o plano. Ainda vou ver com a equipe de louvor o que nós podemos fazer também. Se tem como fazermos ao vivo ou se vamos gravar, a gente vai pensar em alguma coisa. Mas a partir da semana que vem vai haver mudanças. E se houver algo além disso, eu vou estar passando para os irmãos no decorrer da semana. E esteja orando por isso, que nós possamos fazer isso tudo para a honra e glória do nosso Senhor Jesus Cristo. Vamos lá, na nossa EBD,
nesse domingo 30/8/2020, último domingo do mês 8. Vamos lá, vamos dar continuidade à carta de 1 Pedro que estamos aprendendo e que o Senhor possa possa trabalhar em nossos corações, possa me usar para a honra e glória dele nesse momento. Vamos orar antes? Pai, obrigado. Obrigado por essa manhã, por esse domingo, por essa escola dominical. Nos ajude, ó Deus, a te servir de forma correta. Vamos falar sobre santidade essa manhã. Ó Pai, a sua palavra nos exorta que nós devemos buscar a santidade, sem a qual nós não temos como ver o Senhor, não tem como ver a Deus. Essa santidade, ó Pai, que nos aproxima de Ti, nós a conseguimos e a temos em nome do Seu Filho, através, Pai, da Sua obra. Me ajude, Pai, nesse tempo, nessa mensagem, que eu possa ser fiel àquilo que o Senhor tem para nós. Apenas servo sou, ó Pai. Eu te peço em nome do Seu Filho Jesus. Amém e amém. Sede santos, porque eu sou santo. O capítulo 1, nós estamos estudando do 13 ao 21 e eu separei em 3 partes: esperança, santidade e honra. A primeira coisa que nós falamos a semana passada, enfatizamos, foi sobre a esperança. Hoje, santidade, e a semana que vem, se Deus permitir, vamos falar sobre honra. E vamos dar continuidade à carta de Pedro. 1 Pedro, o capítulo 1, o verso 13, diz assim: Por isso, cingindo o vosso entendimento, sede sóbrios e esperai inteiramente na graça que vos está trazida na revelação de Jesus Cristo. Esperai na graça. Falamos isso semana passada. Como filhos da obediência, não vos amoldeis a paixões que tinha anteriormente na vossa ignorância. Pelo contrário, segundo é santo aquele que vos chamou, tornai-vos vós santos também, vós mesmo em vosso procedimento. Sede santos, porque eu sou santo. Ora, se invocais como Pai aquele que, sem acepção de pessoas, julga segundo as obras de cada um, portai-vos com temor durante o tempo da vossa peregrinação. Verso 18. Sabendo que não foi mediante coisas corruptíveis como prata, ouro, que fostes resgatados do vosso fútil procedimento que vossos pais vos legaram, mas pelo precioso sangue, como de cordeiro, sem defeito e sem mácula, o sangue de Cristo, conhecido com efeito antes da fundação do mundo, porém manifestado nos fins dos tempos por amor de vós, que por meio dele tendes fé em Deus, o qual ressuscitou dentre os mortos e lhe deu glória, de sorte que a vossa fé e esperança estejam em Deus. O tema da semana passada, eu aproveitei aqui o verso 13 e foi por isso, por tudo aquilo que nós aprendemos, por isso, Pedro continua, devemos responder em esperança, com esperança. Alguém já disse que a esperança é o fôlego da alma. Quando ela termina, a vida se esvainece, termina junto. Devemos responder em santidade ou com santidade. Nós devemos responder. Sede santos, porque eu sou santo. Verso 14, ele disse, olha, como filhos da obediência. Nós vamos entender, e Pedro, ele nos faz, antes de chegarmos aqui, ele já tem falado sobre essa salvação que o Senhor nos deu, salvação que os profetas prescrutava, né? Ou seja, analisava, estudava, e envolvendo até anjos. Ele veio ali trazendo essa salvação e dando ênfase. E agora, se nós temos esperança de vida eterna, se nós cremos em Cristo Jesus, se nós temos esperança na sua vinda e somos convertidos, nós entendemos que devemos viver em santidade. No finalzinho da sua Bíblia, se você está me acompanhando, em 1 João, não é João não, é a carta de João, o capítulo 3, veja como ele começa o capítulo 3.
Vou ler até o 3 para dar sentido. Vede que grande amor nos tem concedido o Pai, a ponto de sermos chamados filhos de Deus, e de fato somos filhos de Deus. Então aqui, João está lembrando o nosso posicionamento. Somos filhos de Deus. Por essa razão, o mundo não nos conhece, porquanto não o conheceu ele mesmo. Amados, agora somos filhos de Deus e ainda não se manifestou o que havemos de ser. Sabemos que quando ele se manifestar, seremos semelhante a ele, porque haveremos de vê-lo como ele é. O verso 3. E a si mesmo se purifica todo o que nele tem esperança, assim como ele é puro. Opa! Por que eu abri aqui em 1 João? Lembra que a semana passada nós aprendemos sobre a esperança? Lembra que nós começamos esse contexto a semana passada? Portanto, vocês devem fazer isso. Agora, esse texto, quando nós chegamos aqui e vemos a carta de João, nós podemos fazer essa ligação. E a si mesmo se purifica todo aquele que tem esperança, assim como ele é puro. Como que Pedro começou esse texto? O verso 14, olha só, vamos olhar o verso 14 de 1 Pedro, que estamos estudando. Como filhos obedientes. Opa! Nós acabamos de ler João falando aqui. Se você é filho, vedes com grande amor o Pai tem nos concedido como filhos de Deus. Então, se somos filhos, nós temos esperança, amém, estudamos isso semana passada. Mas se somos filhos, nós somos obedientes. E se somos obedientes, João, em coro com Pedro, eu estou usando os dois aqui num paralelo, João diz assim, a si mesmo se purifica todo aquele que nele tem esperança, assim como ele é puro. Então, se eu falei a semana passada em esperança, se você tem esperança, você se purifica. Você busca a santidade. Como filhos obedientes, ou como os filhos da obediência, dependendo a versão. Pedro começa dizendo, a obediência, e é o que nos leva à santificação, sem obediência não há santificação. É algo que anda junto também. Não tem como você se santificar se você não obedecer a Deus. No Velho Testamento, quando Deus ordenava ao povo santificai-vos, era uma ordem, era algo a ser feito. Então, a obediência é uma das características dos filhos de Deus. O próprio Jesus Cristo, ele nos disse isso em João capítulo 8, verso 31, ele fala assim, disse, pois, Jesus aos judeus que haviam crido nele. Então, Jesus está falando a um povo que creu nele. Se vós permanecerdes na minha palavra, sois verdadeiramente os meus discípulos. E alguém adivinha agora qual que é o próximo versículo, o 8:32? É um E. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Esse versículo não é um jargão de campanha eleitoral, não é. Esse versículo, ele está na Bíblia, e se tem um E, se ele começa com E, é porque tem alguma coisa antes. Precisamos fazer a conjunção, precisamos fazer a ligação. No verso anterior, que é o verso 31, que nós lemos, disse, pois, Jesus. Então, essas palavras é de Cristo. Aos judeus que haviam crido nele. Jesus estava dizendo isso não a descrentes. Jesus estava dizendo a crentes, aos que creem. Então, não é para todos conhecereis a verdade vos libertará. Não é nesse sentido colocado. Eu vou descobrir a verdade, a razão da minha existência, isso me traz liberdade. Muitas pessoas têm essa visão. Não foi para isso que Jesus, que foi escrito isso. É algo mais profundo. Disse, pois, Jesus aos que haviam crido nele, se permanecerdes na minha palavra, sois verdadeiramente meus discípulos. Então, antes dele dizer, e conhecereis a verdade, ele está falando duas coisas aí.
ser discípulo, que é aquele que segue a Jesus, e permanecer na palavra. Se você é discípulo e permanece na palavra, vai acontecer algo com você. Você vai conhecer a verdade e a verdade vai te libertar. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Mas antes disso, Jesus Cristo, aos que haviam crido nele, ele fala assim, olha, vocês devem permanecer na minha palavra. No capítulo 14, o verso 15, Jesus continua. Ele fala assim, se me amais, guardais os meus mandamentos. Olha o que ele diz no mesmo capítulo 14, o verso 21. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. E aquele que me ama será amado por meu Pai, e eu também o amarei e me manifestarei nele. Então, a obediência é uma das características dos filhos de Deus. Aos filhos. Por isso que o texto de Pedro, que nós começamos hoje, como filhos obedientes, ou como filhos da obediência. 1 Pedro 1,14, que faz parte desse estudo nosso. A obediência é uma obediência de coração, uma obediência verdadeira, não uma obediência para se aparecer simplesmente, para um desencargo de consciência, nada disso. Em Romanos 6, o verso 17, Paulo fala assim, mas graças a Deus, estou perdido, achei, 6,17. Mas graças a Deus, porque outrora escravos do pecado, contudo viestes a obedecer de coração a forma da doutrina que vos fostes entregue. Aqui Paulo, escrevendo aos Romanos, ele fala assim, ó, eu louvo a Deus, graças a Deus, porque vocês, em outro tempo, eram escravos dos pecados. Escravos do pecado, não dos pecados. Escravos do pecado. E o que aconteceu? Contudo, viestes a obedecer de coração. Não foi uma obediência obrigatória, foi de coração. A doutrina que foi entregue para vocês. E nós, quando estudamos e conhecemos a verdade nos liberta, estudamos as Escrituras, nós aprendemos que é para isso que nós fomos feitos. Nós somos feitos, Deus nos criou para sermos a sua imagem, cada vez mais. E o plano não parou por aí. Ele vai continuar nos transformando cada vez mais a sua imagem. Por isso que Efésios 2,10, você lê assim, pois somos feitura sua, ou alguma versão, pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas. Pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus, para quê? Para as boas obras, as quais Deus de antemão nos preparou para que andássemos nelas. Então nós somos e fomos criados para isso, para as boas obras. Nós não nascemos por causa das boas obras, mas a nova natureza nos permite a fazermos boas obras. Já estudamos sobre isso e você talvez tenha uma pergunta, mas o que é boa obra? Porque a boa obra para mim pode não ser a sua boa obra. Uma forma simples de você saber o que é boa obra é toda obra que Deus aprova. Se Deus aprova, essa obra é boa. Como é que eu sei? Conhecendo a verdade, conhecendo as Escrituras. E às vezes você pensa assim, mas é tão difícil, Deus não daria. Você pode pensar, é difícil. Deus não daria algo que nós não pudéssemos cumprir. Se está escrito aqui, é porque nós podemos fazer. Deus não nos daria alguma coisa que não fosse nesse sentido. Voltando lá, não em Pedro, mas um pouquinho para frente, na carta de João, 1 João 5, olha o que diz o verso 2 e 3. Nisto conhecemos que amamos os filhos de Deus,
quando amamos a Deus e praticamos os seus mandamentos. Porque este é o amor de Deus, a que guardamos os seus mandamentos. Ora, os seus mandamentos não são penosos ou pesados, dependendo uma versão. Aqui o João, ele está falando, olha, nisso conhecemos que amamos os filhos de Deus, amamos uns aos outros, quando amamos a Deus e praticamos os seus mandamentos. Já aprendemos sobre isso. Se amamos a Deus, amamos ao próximo. Porque este é o amor de Deus, que guardemos os seus mandamentos. Então a palavra de Deus, ela nos desafia o tempo todo. Guarde os mandamentos, guarde a minha palavra. Guarde a palavra de Deus. Agora, se nós temos Jesus Cristo como Senhor, nós vamos fazer o que Ele ordena. Lá em Lucas, capítulo 6, o verso 46, ele fala assim, por que me chama Senhor? E 2 vezes, né? Por que me chama Senhor, Senhor, e não fazeis o que eu mando? Uma coisa que nós devemos aprender, e esse contexto de Pedro, como filhos obedientes, não vos amoldeis as paixões que tinhas anteriormente na vossa ignorância. Toda a Escritura faz isso, faz uma diferenciação entre o justo e o ímpio. Toda a Escritura faz isso. Pedro não é diferente. A santidade, sede santo, porque eu sou santo, a santidade, ela é o que nos distingue do resto do mundo. A santidade é o que distingue o cristão verdadeiramente, aquele que crê, dos incrédulos. Por incrédulos você entende pessoas que não crê. Então há uma diferenciação entre o ímpio e o justo. Toda a Escritura nos ensina isso. Quando nós chegamos em Efésios 2, o verso 2 diz assim, nos quais andastes outrora segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência. Espera aí. Quando você começa o capítulo 2 de Efésios, ele fala assim, ele vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados. Então, nós estávamos mortos. Se você chegar num velório e falar com o morto, o que vai acontecer? Nada. Ele não vai responder. Se alguém chegasse para Lázaro, lá naquele contexto de João capítulo 11, e Lázaro morto, e Maria ou Marta fosse falar ao ouvido dele, Lázaro o chamasse, nada aconteceria. Mas Cristo sim. Poder de Deus. Somente isso. Através do seu Filho. Ali. Então nós estávamos mortos. Ele nos deu vida. Foi Ele. Nós não éramos capazes de obedecer. Pois nos quais andastes outrora segundo o curso desse mundo. O mundo há um curso, há uma batuta. A Bíblia fala que o mundo jaz no maligno. E ele faz isso. A Bíblia chama de curso do mundo. Ele pega a sua batuta e as pessoas vão andando naquele curso. E Paulo, quando ele escreve aos Efésios, isso que nós estamos lendo aqui, nos quais andaste outrora, como era vocês, o curso desse mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, que eu acabei de falar, Satanás, segundo ele. Agora, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência. Então, outrora, nós não éramos capazes de obedecer, não tem como. Jesus Cristo, lá em João 3, um pouquinho depois dele conversar com Nicodemos, no verso 20, ele fala assim, pois todo aquele que pratica o mal aborrece a luz e não se chega à luz, a fim de não ser arguídas suas obras. Então nós não conseguimos. Não tem como.
E por quê? Porque nós estávamos mortos. E por quê? Porque aquele que pratica o mal, ele aborrece a luz. Ele não consegue chegar até a luz. Paulo também, quando ele escreve aos Romanos, eu estou ainda em Efésios, quando eu volto lá em Romanos, o capítulo 8, o verso 7 e 8, olha o que Paulo está dizendo aqui. Por isso, o pendor da carne, ou a inclinação da carne, ou a mentalidade da carne, é inimizade contra Deus, pois não está sujeito à lei de Deus, nem mesmo pode estar. Portanto, os que estão na carne não pode agradar a Deus. Começamos essa meditação falando em santificação, sem a qual não tem como ninguém ver a Deus. Sede santos, porque eu sou santo. Paulo fala assim, por isso, lá em Romanos 7, a inclinação, a mentalidade da carne é inimizade contra Deus. Eu quero ser santo, eu quero ter uma vida santa. E essa vida de purificação, de santidade, nós sabemos o que é isso. Deus, Ele já nos considera em Cristo Jesus aceitáveis, mas Ele trabalha em nossas vidas para que nós possamos cada vez mais sermos parecidos com Ele. Nós chamamos isso de santificação progressiva. E o pendor da carne, ou essa mentalidade da carne, é inimizade contra Deus. Então nós não conseguiríamos, pois não está sujeito à lei de Deus, nem mesmo pode estar, Paulo fala. As pessoas que não creem em Jesus Cristo, não adianta querer andar nos 10 mandamentos, elas não vão conseguir. Elas não estão sujeitas. E Paulo fala, vocês não vão estar, porque vocês não conseguem. Aí ele conclui no verso 8, então Romanos 8:8, você vai ler assim, portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus. Tem que ser no Espírito. Uma vez que sabemos disso, era a nossa situação e é diante dessa realidade que Pedro nos chama a ser santo. Então, por isso que antes ele vai falar como filhos da obediência ou como filhos obedientes. A obediência é consequência garantida da salvação. Eu consigo obedecer por causa que eu sou salvo. A palavra de Deus vai falar que o pecado nos escravizava, não permitia isso. Mas a mesma palavra de Deus vai dizer que o pecado não tem mais domínio sobre nós. Como nós lemos já em Efésios 2:10, nós somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para as boas obras. Então a consequência da salvação é uma vida piedosa, que Deus de antemão nos preparou para que andássemos nelas. E lá mesmo em Efésios, no capítulo 4, o verso 24, Paulo fala assim, e vos revistais do novo homem, criado segundo a Deus, em justiça, retidão, procedente da verdade. Não é procedente do conselho do vizinho, não é procedente dos conselhos do amigo, é procedente da verdade. É quando buscamos a palavra de Deus que nós conseguimos andar em retidão. E quando a palavra de Deus fala, vos revestivos do novo homem, criado segundo Deus, nós olhamos para a Escritura e sempre ela está falando em despojar e revestir. Por isso que ela diz, aquele que mentia, despoje, não minta mais. Antes fale a verdade um para com os outros, revista-se. Por isso que em Efésios 4:24, e vos revistais do novo homem, criado segundo Deus, em justiça, retidão, procedente da verdade. Então Deus, Ele nos chama a ser parecido com Ele, e não com o mundo. E as igrejas, ontem eu estava conversando com alguns pastores, e nós estávamos meditando sobre isso. De muitas igrejas que baixam a sua guarda, baseado num texto de Paulo em que ele vai falar, olha, fiz-me fraco para com os fracos, forte para com os fortes, a fim de ganhar alguns, né?
Algumas pessoas pegam isso e elas começam a se aparecer com o mundo. Mas espera aí, Deus nos chamou para aparecer com Ele ou com o mundo? Já falamos sobre os frutos, pelos frutos vos conhecereis. Então, quanto mais a sua vida cristã é avançada, quanto mais você caminha nessa jornada, com quem você está aparecendo cada vez mais. Porque a palavra de Deus te exorta a um crescimento, te exorta a maturidade, te exorta a santidade. Em 1 Tessalonicenses, o capítulo 4 de 1 Tessalonicenses, ele vai falar assim, no verso 7, porquanto Deus não nos chamou para impureza, e sim para a santificação. Opa! 1 Tessalonicenses 4, 7. Você pode riscar na sua Bíblia. Porquanto Deus não nos chamou para a impureza, e sim para a santificação. Então, a semana passada falamos sobre a esperança. Nesse contexto de Pedro que estamos estudando, capítulo 1, agora é um chamado à santificação. E Deus, ele vem e fala, eu não chamei vocês para a impureza, mas sim para a santificação. Você está vendo uma caminhada para a impureza e não para a santificação, tem algo errado. Tem algo errado. Então, aquele que roubava, não roube mais, porque Deus deu poder para ele fazer isso. Aquele que mentia, não minta mais, porque Deus deu poder. Então, se você continua na mesma vida que você tinha antes, não consegue abandonar muitas vezes vícios que você trouxe do passado, temos um problema. Por que temos um problema? Porque Deus nos chamou para a santificação e não para a impureza. Nós que já temos uma convivência maior na igreja, os novos convertidos às vezes não vê isso. Você vê que pessoas, elas estão anos na igreja e não há uma pureza, e sim uma impureza. Às vezes é triste até de novos convertidos chegar na igreja e você se surpreender que pessoas que estão há anos ali chamam ela para o canto para falar mal de outro irmão, para falar mal da liderança. Isso é mais comum do que nós imaginamos. De quando eu me conheço por gente no chamado que Deus me chamou, no meio da igreja, algumas vezes eu pude me entristecer com esse tipo de coisa. Por que acontece isso? Porque não está acontecendo isso que Paulo nos exorta. Portanto, Deus nos chamou, não nos chamou para a impureza, e sim para a santificação. Se houvesse santificação, essa pessoa ela não faria isso com um novo convertido. E às vezes, um novo convertido, nós temos aquilo que chamamos do primeiro amor. Ela está toda contente, ela veio pelo poder de Deus. Amados, e muitas vezes, se não é o poder de Deus, essa pessoa não continua por causa de pessoas ou de irmãos que podem estar aí não buscando a santificação. O que é pior, pode ser pessoas que nunca conseguirão. Aqueles que Jesus Cristo falou que a vida inteira estarão atrás da verdade sem conhecer. É triste isso. Tem mais reforço para isso nas Escrituras. Em 2 Timóteo, logo no capítulo 1, quando Paulo está escrevendo a segunda carta a Timóteo, o verso 9, diz assim, que nos salvou e nos chamou com uma santa vocação, não segundo as nossas obras, mas conforme a sua própria determinação e graça, que nos foi dada em Cristo Jesus antes dos tempos eternos. Opa, o que eu passei aqui que talvez você não observou? E você grifa aí se você abriu. Nos salvou, que nos salvou e nos chamou com santa vocação. Nós temos uma vocação santa. Nós temos uma vocação santa. Por isso a importância das palavras do apóstolo Pedro, eu volto lá, nós devemos andar em santidade, devemos andar em santidade. Por isso a importância da palavra dele,
quando ele diz, como filhos da obediência, não vos amoldeis, o verso 14, as paixões que tinham anteriormente a vossa ignorância. Todo esse contexto que estamos buscando a santidade, você está ouvindo dizer, olha, você deve despir-se da velha natureza, você deve buscar a santificação, para isso que nós fomos chamados. Tudo isso nós vimos, nós temos uma santa vocação. É isso que Pedro está falando. E ele primeiro ele fala, como filhos da obediência, somos obedientes? Amém. Então, não vos amoldeis as paixões que vocês tinham antes na vossa ignorância. Que ignorância? Ele está nos xingando? Não, ele está falando quando não havia conhecimento. Não tome forma daquilo que você era antes. Pelo contrário, então ele fala, ao invés disso, faça outra coisa. Segundo é santo aquele que vos chamou, tornai-vos santos também vós mesmos em todo o vosso procedimento. Aí sim, no verso 16, que ele fala, porque está escrito, sede santos, porque eu sou santo. Nós podemos falhar? Podemos, não devemos, mas acontece. Em Mateus 18, quando aqui Jesus ele está falando sobre o convívio entre irmãos, Mateus 18, 15, ele fala assim, se o teu irmão pecar contra ti, vai arguí-lo entre ti e ele só. Se ele ouvir, ganhastes o teu irmão. Então, a Bíblia ela é recheada de exortação de que nós devemos vigiar. Se você, na sua Bíblia, for grifar, grifa a palavra irmão, porque ele está falando à igreja. Se teu irmão pecar contra ti. Então, significa que pode existir irmãos que venham cometer isso. E Jesus vai dar todo o caminho lá. Olha, não saia e promova o pecado. Às vezes tem pessoas que fazem propaganda gratuita do pecado. Não, trate entre você e ele se ele pecou. Se ele não te ouvir, chame mais pessoas. Se ainda assim não ouvir, em último caso, leva para a igreja. Então, o próprio Jesus Cristo, ele nos dá sabedoria para tratar situações como essa. Por quê? Porque nós estamos num processo de santificação e muitas pessoas não estão conhecendo a verdade para ser libertas, não estão buscando. Há uma forma adequada. Em Gálatas 6:1, há um desafio para a igreja confrontar o irmão. Diz assim, se alguém for surpreendido em alguma falta, vós que sois espirituais, eu gosto desse texto, aplico na minha vida, corrigi-o com espírito de brandura e guarda-te para que não sejais também tentado. Então Paulo aqui, ele vai dizer assim, olha, se alguém for surpreendido em alguma falta, aquele irmão, ele faltou, ou ele pecou. Então Paulo fala, olha, vós sois espirituais, porque senão você vai tratar na carne. Corrigir com espírito de brandura, algumas versões falam mansidão, olhando para ti mesmo para que você não peques. Aqui essa versão diz, sejais tentado. Tentado o quê? A pecar, a achar que é mais que aquela pessoa. Então, quando buscamos a santidade, nós devemos entender que o lado de lá, a pessoa, ela pode ser surpreendida em alguma falta, e se você olha do lado de lá, você tem que lembrar que você também pode ser surpreendido em alguma falta. Então, por isso que há todo um cuidado de você guardar para que você também não seja tentado. Para você lembrar que você também é fraco. Ninguém está livre de não pecar. Se você falar assim, eu consigo ficar sem pecar. De jeito nenhum. Um texto bem conhecido, em 1 João, logo no início, né? De 1 João, você vai no fim da sua Bíblia, se quiser, volta um pouquinho, você já acha 1 João. O capítulo 1, verso 8, ele diz assim, se dissermos que não temos pecado nenhum, a nós mesmos nos enganamos. Ele está dizendo, olha, você não está enganando a Deus. Se você fala que não peca, você está enganando a você mesmo. E a verdade não está em nós. Você é mentiroso. Então, já começa por aí. Se você está dizendo que você não tem pecado, você acabou de pecar, porque você mentiu. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar
os pecados e nos purificar de toda a justiça. E o verso 10 também, né? Se dissermos que não temos cometido pecado, fazemo-lo mentiroso e a sua palavra não está em nós. Então, duas coisas. Primeiro, você é mentiroso, e segundo, você está dizendo que Deus é mentiroso, que Deus diz que nós pecamos. Então, Pedro, ele está nos exortando a tomarmos a forma de Deus e não do mundo. Por isso, volta lá em Pedro. Como filhos obedientes, como filhos da obediência, não vos amoldeis às paixões que vocês tinham na época da vossa ignorância. Somos filhos, somos obedientes, por que eu continuo fazendo coisas há anos que eu não consigo parar? O que está acontecendo? De duas uma, ou você está negligenciando a palavra de Deus, você não está ouvindo, porque você não consegue ouvir, porque você não é filho, ou porque você não pode ouvir que você realmente não é filho. Porque se você é filho, você pode ouvir. Então, devemos fazer uma autoanálise, olhar. Quando nós lemos Romanos 12, quem conhece, né? Não vos conformeis com esse século, mas transformai-vos com a renovação da vossa mente, para que nós possamos experimentar qual seja a agradável, perfeita vontade de Deus, boa, agradável e perfeita vontade de Deus, está fazendo coro aqui com Pedro. Eles estão falando a mesma coisa. Não é que eles combinaram, é porque eles estão relatando a nós qual é a vontade de Deus para a nossa vida. Já partindo para o fim, quando vamos lá em Efésios capítulo 4, o verso 22 ao 24, vamos lá, abra sua Bíblia, por isso que é a escola dominical, para a gente estudar. Do 22 ao 24. No qual também vós juntamente estáis sendo edificado para a habitação de Deus. Não, está errado. É o 4, não é o 2. Isso. 4, isso. 22. No sentido, se bem que lá também ia nos ajudar. No sentido de que, quanto ao trato passado, vos despojeis do velho homem, que se corrompe segundo as concupiscências do engano, e vos renoveis no espírito do vosso entendimento, e vos revistais do novo homem criado segundo a Deus, em justiça, retidão, procedente da verdade. Por que eu estou lendo de novo isso aqui? O verso 23, e vos renoveis no espírito do vosso entendimento. Sede santo, porque eu sou santo. Onde começa? Aqui. É uma vida de temor. Por isso que Pedro, aqui, o verso 17, ele fala, ora se invocais por Pai, aquele que sem acepção de pessoa julga segundo as obras de cada um. Então, se eu chamo ele por Pai e Deus analisa a minha obra, analisa a sua, portai-vos com temor durante o tempo da vossa peregrinação. Opa! Então, santidade e temor andam de mãos dadas. Se você não tiver temor, você não vai buscar a santidade. Pedro, ele não está dizendo algo novo. Ele não está dizendo. Ele está citando o Velho Testamento. E nós sabemos, a palavra de Deus, o salmista vai dizer assim, diz o tolo em seu coração, não a Deus. É isso. O louco. Então, a verdadeira sabedoria, ela vem de Deus. Quando nós olhamos para toda a Escritura, às vezes você chega só no Novo Testamento, você fala assim, isso é coisa do Novo Testamento apenas. Não, é de toda a Escritura, porque em Levítico 19, o verso 1 e 2, eu vou abrir lá, quando nós chegamos na lei, a lei já contemplava isso. Levítico 19, vamos ler nas Escrituras para ter a força da Escritura, né? Olha o que diz o verso 1 e 2. Deus falando a Moisés. Disse o Senhor a Moisés, fala a toda a congregação dos filhos de Israel e dize-lhes,
Deus, o que ele está dizendo para Moisés e o que ele gostaria que Moisés falasse a toda a congregação. Santos sereis, porque eu, o Senhor vosso Deus, sou santo. Concluindo, Deus ele é diferente de nós, totalmente. Quando nós não nos comportamos de acordo com a vontade de Deus, nós não estamos santificando o vosso nome como nós fazemos muitas vezes nas nossas orações. Por quê? Se você está se amoldando às coisas do mundo, se não há diferença entre você e o mundo, então não há uma distinção entre a pessoa de Deus e o comportamento dele. Você está proclamando aos quatro cantos que a forma que Deus aprova e a forma que Deus andaria por esse mundo é desse jeito seu, sem mudança nenhuma, sem a busca da santificação. E não é. Então, quanto mais nós buscamos a santificação, mais nós vamos mostrando a santidade do próprio Deus. Então nós falamos, eu quero glorificar o nome de Deus. Quer glorificar? Busque uma vida de santidade. Coloque em prática aquilo que nós aprendemos hoje de manhã. Esse chamado, somos comissionados a sermos santos. Então, essa manhã, o apóstolo Pedro vem e nos desafia. Olha, busque a santidade. Olha o seu comportamento. Olha se há crescimento. Faça essa oração. Na semana que vem, se Deus permitir, nós damos continuidade lá na Ebenezer, lá no templo. E medite nesse assunto. Entre você e Deus. É uma ação do Espírito Santo na sua vida, como na minha vida também. Vamos orar? Pai, obrigado. Obrigado por mais essa mensagem. Eu te louvo, Pai, por esse domingo. Ó Deus, a começar de mim. Tantas exortações nós temos, eu ainda não passei por todas. A sua palavra constantemente nos exorta a buscar a santificação, a sermos separados do mundo, embora no mundo, ó Pai. A sua palavra, o Senhor mesmo, na sua oração sacerdotal, em João capítulo 17, o Senhor nos deixou uma mostra daquilo que é a sua vontade para conosco. Não os peço que tire-os do mundo, mas livre-os do mal ou do maligno. Ó Deus, nós continuamos no mundo, mas que as pessoas possam ver o verdadeiro cristianismo em nós, a começar de mim. Eu te agradeço essa manhã, em nome do seu Filho Jesus. Amém e amém. Estamos assim terminados. A comunhão, embora proibida nas igrejas, ela sempre vai fazer parte do culto a Deus.